Então, vamos lá. Então, a primeira questão da nossa atividade do dia 4 foi essa daqui. O acidente vascular encefálico causa lesão neurológica aguda que ocorre como resultado de isquemia ou hemorragia cerebral. Em relação a essa patologia, analise as afirmativas abaixo. Então nós vimos o quê? Que antigamente a gente falava acidente vascular cerebral. Hoje em dia, a gente ainda ouve muito falar acidente vascular cerebral. Mas o correto, a terminologia correta agora é encefálico, tá? Porque trata aí da parte do encéfalo como um todo, tá bom? Então, quando a gente vai avaliar, analisar cada afirmativa dessa, a primeira alternativa tá lá. O episódio agudo do acidente vascular encefálico acontece quando há interrupção do fluxo sanguíneo às células cerebrais por trombose, embolia, hemorragia ou espasmo. Então, quando a gente fala de um evento, de um episódio agudo, a gente quer dizer o quê? É um episódio, quando é crônico, é uma coisa que se discorre de muito tempo, que a pessoa tem aquele problema já há muito tempo, faz um acompanhamento, no caso, para manter, por exemplo, diabetes, hipertensão, para a pessoa manter os níveis normais e ficar bem. No caso do acidente vascular encefálico, não existe um episódio crônico em si, né? É um episódio agudo, porque aconteceu naquele momento. E aí, quando acontece esse evento, no caso desse AVE, acontece devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Então, deixa de chegar o fluxo sanguíneo. O que seria isso? Quando a gente pensa em fluxo sanguíneo, a gente pensa em sangue. O que o sangue carrega? O sangue carrega oxigênio. Então, o cérebro precisa de oxigênio. Se não chega o oxigênio lá, de alguma forma, essa parte cerebral vai sofrer um dano ou uma isquemia, tá? Isso seria o acidente vascular encefálico. Quando ele fala interrupção devido à trombose, nós já aprendemos o que são trombos, né? Então, o trombo ele pode estar circulando aí a corrente sanguínea, chegar num vaso de menor calibre e causar uma oclusão, certo? E aí, causando a oclusão, não passa o sangue, não irriga, não tem a oxigenação e aí tem a isquemia. Se a pessoa está com uma pressão elevada, a principal causa de acidente vascular encefálico por hemorragia, geralmente, se dá por conta de pressão elevada, hipertensão arterial descompensada. O que é a pressão alta? A pressão do vaso, a pressão arterial, é a pressão que o sangue exerce na parede da artéria, certo? Quando essa pressão está muito alta, a pressão que esse sangue vai exercer na parede dessa artéria vai ser muito alta. O acidente vascular encefálico hemorrágico, ele pode levar a um aumento na pressão intracraniana? O que vocês acham? Sim. Sim. Por que ele pode levar a esse aumento da pressão intracraniana? Pelo aumento no volume de líquido que está ali. Dentro do cérebro. Então, imagina ali o cérebro, a caixa craniana é osso, certo? Osso não se estende, né? Exceto no caso dos bebezinhos que não tem aquela síntese óssea lá, ele acaba se movimentando, por isso que tem bebês que têm hidrocefalia e fica com a cabeça enorme por conta daquele líquido, aí coloca a válvula, tal. Existe um risco menor de fazer essa hipertensão intracraniana. No caso do adulto, quando ele sofre um acidente vascular encefálico hemorrágico, ele vai começar a juntar ali dentro do cérebro aquele líquido, aquele sangue, né? Que vai comprimir o cérebro, porque a caixa torácica não expande. E aí, aproveitando já para falar da hipertensão intracraniana, que é isso, é quando ocorre aí, é como se o cérebro fosse esmagado pelaquela quantidade de sangue. Então, entendeu, Carol, a questão do espasmo? Sim, sim. E É a que eu estava questão da associando o intracraniana. espasmo a outra coisa. Ah, tá. E a questão da hipertensão intracraniana, vocês também entenderam? Sim. Aproveitando aí, já falando da hipertensão intracraniana, né? Deixa eu voltar aqui para a atividade. Então, aí o segundo item está lá. O acidente vascular encefálico hemorrágico, ele é causado por obstrução arterial. Então, quando a gente fala obstrução, é alguma coisa que fecha, que entope, né?
E o acidente vascular encefálico isquêmico é ocasionado pelo rompimento de um vaso. É isso? O que vocês acham? Não, é o contrário. É o contrário, exatamente. O acidente vascular encefálico hemorrágico, ele é ocasionado pelo rompimento do vaso. Obviamente que esse rompimento do vaso, ele vai levar à isquemia ali do local e o comprometimento, tá? Mas o principal, o maior risco é a hipertensão intracraniana que acontece por conta da hemorragia, tá? E o acidente vascular encefálico isquêmico, ele é causado pela obstrução arterial. Então, obstrui, o sangue não entra e faz a isquemia. Entenderam? Aí o 3. A hipertensão arterial é a principal... Achei que eu já respondi até, né? A hipertensão arterial é a principal causa de acidente vascular encefálico hemorrágico. E aí seria qual a resposta correta dessa questão? B. Que é a 1, apenas a 1 e a 3 estão corretas, certo? Tudo Isso. bem? Certo. Beleza. Certo. Vamos continuar então. Alguém tem dúvida aqui, quer perguntar? Posso continuar? Ó, a próxima. Em relação aos cuidados de enfermagem, ao paciente vítima de acidente vascular encefálico, assinale a alternativa incorreta. Então, isso daqui a gente vai analisar cada questão, pensar assim. Se é para assinalar a alternativa incorreta, é para a gente encontrar a questão que está errada, certo? Qual que vocês acham que está errado daí? Eu coloquei a B. A B. Por quê? Isso. Porque o banho de aspersão. Caso do banho de aspersão, que quer dizer banho de chuveiro. Sendo que Isso. o paciente tem que tomar banho no leito, né? Perfeito. Quem está falando? É a Duda. Isso, Duda, perfeito, é isso mesmo. As outras estão todas corretas. Então, cuidados de enfermagem ao paciente que está sofrendo acidente vascular, que sofreu ou está num caso de acidente vascular encefálico, a gente vai realizar controle dos sinais vitais, principalmente a pressão arterial, porque o que acontece se a pressão subir? Oi? O que Aumenta a acontece se o hemorragia. paciente corre o risco de fazer a hemorragia, né? O hemorrágico. E tem um detalhe, se vocês realizar uma coisa que eu sempre falo para a minha turma, seja no estágio ou em aula, é que a gente não pode jamais ser auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem ou enfermeiro que seja tarefeiro. A gente tem que ser aqueles que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala realizar controle de sinais vitais, a gente tem que saber quais são os parâmetros normais desses sinais vitais. Quanto é o normal? Então, quanto é o normal de uma temperatura? Quanto é o normal de uma frequência cardíaca? De uma frequência respiratória? Obrigatoriamente, eu tenho que saber tudo isso de cabeça? Não, quando eu comecei na enfermagem, eu tinha uma cadernetinha que eu tinha todos os parâmetros anotados. Porque a gente não vai simplesmente, no caso aqui, cuidados de enfermagem, não é realizar o controle de sinais vitais, né? Somente. A gente vai realizar o controle e verificar se tem alguma coisa alterada. Porque se tiver alguma coisa alterada nos sinais vitais, a gente vai fazer o quê? Vocês acham? Informar o enfermeiro e o médico. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, se a gente faz por fazer, porque tem que fazer, eu falo porque eu já vi pessoas, até profissionais já formados fazendo. Os controles de sinais vitais, está lá alterado, não comunica a ninguém. Tem que comunicar. Deu temperatura elevada, está com febre. Tem medicação prescrita, já posso administrar. Administro e comunico. Está prescrito pelo médico, está autorizado a fazer. Só que eu preciso comunicar. E também tem que fazer o que mais? Anotar. Certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso, realizar controle dos sinais vitais, principalmente a pressão arterial. Então, essa pressão arterial, eu tenho que saber quanto é o normal da minha pressão arterial. Eu vi alguns alunos perguntando sobre verificação de pressão, estavam com medo de ir para estágio, sem fazer. Vocês já tiveram aula de técnicas básicas? Fundamentos? Não. Então, vocês vão Ainda ver não. isso. Oi? Então, vocês vão ver tudo isso em fundamentos. Como fazer, aqui eu me antecipei, como fazia parte do assunto lá das patologias do sistema cardiovascular, eu quis já dar o videozinho para vocês da técnica, para vocês já irem vendo como é. Mas na aula de fundamentos, vocês aprendem na prática a verificar a pressão arterial, a ver os parâmetros normais,
de quanto a quanto. Na aula de patologia do sistema cardiovascular, eu tenho uma tabela no livro de vocês, inclusive, que é uma tabela bem bacana, assim, está super atualizada aquela tabela, que fala os parâmetros normais de pressão arterial. E outra coisa importante para estar se falando também é que sim, vocês têm que se manter sempre atualizados. Enfermagem, área da saúde, todo dia tem uma informação diferente. Tem muito estudo, tem muita pesquisa, então vocês têm que sempre estar se atualizando, tá? Antigamente falava-se assim, a pressão só é considerada pressão alta se tiver 15 por 10, né? 150 por 100, 110, enfim. Hoje não. Hoje, a partir de 140 por 90, a gente já considera uma hipertensão. E um paciente, por exemplo, 120 por 80, que era considerada aí uma pressão normal, é uma pressão normal para muita gente, para outras pessoas já não é. Então, existe a tabela, existe a regra, tudo direitinho, mas a gente tem que avaliar a situação sempre, tá bom, gente? Muitos pacientes, por exemplo, minha pressão normal é 9 por 5, né? Então, se a minha pressão chegar a 12 por 8, eu começo a ter cefaleia. Porque, para mim, 12 por 8 já está alta. Minhas gestantes, que eu cuido delas. Se eu verificar uma pressão delas e tiver 12 por 8, eu já vou orientar dieta para elas. Porque se elas não fizerem dieta, elas podem ter eclâmpsia, pré-eclâmpsia, a morte do bebê, ter problemas para elas na gestação. Então, 12 por 8 é uma pressão alta? Não, mas existem aí, cada caso é um caso e a gente tem que estar sempre se atualizando e vendo todos os casos. O paciente tem que ser visto como um todo, integralmente, nunca esquecer disso, tá bom? Aí o segundo, manter repouso absoluto no leito e realizar banho de aspersão. Perfeito, que a Maria Eduarda falou. Repouso absoluto é banho no leito, não é banho de aspersão. Banho de aspersão é banho de chuveiro, tá bom? Auxiliar na alimentação devido aos riscos de engasgo. O paciente que sofre acidente vascular encefálico, ele tem um comprometimento cerebral e muitas vezes ele apresenta a disfagia, né? E a disfagia é o quê? É dificuldade de engolir. Então, ele tem o risco de engasgar, e se ele engasgar, ele tem o risco de broncoaspirar daquele alimento e parar lá no pulmão dele. Então, a gente sempre tem que auxiliar na alimentação e lembrar de deixar o decúbito elevado para ele se alimentar de forma segura, né? Para a gente conseguir dar alimentação sem risco dele broncoaspirar. Manter a oxigenoterapia conforme prescrição médica. Por que essa oxigenoterapia está conforme prescrição médica? O que vocês acham? Oxigênio é medicamento? Turba? Oxigênio é medicamento? Pro, eu acho que ele é uma forma com quem a pessoa está com pouca respiração, assim, não está conseguindo ter a frequência respiratória ok, e aí entra com a oxigenação. É uma forma de medicamento, né? Perfeito. Assim, uma forma com que a pessoa, né? Isso, quem está falando comigo? É a Rosana. Isso, Rô, perfeito. Porque oxigênio, ele é medicinal, é um medicamento. Então, assim, uma coisa que antigamente, aí há muito tempo atrás, o oxigênio não era visto como um medicamento. E na época, até quando eu era auxiliar de enfermagem, a gente via a necessidade, a gente ia lá e instalava. Aí houveram vários estudos que perceberam que oxigênio em excesso também é prejudicial. Então, tem que ter uma prescrição médica. Numa situação de emergência, eu posso instalar o oxigênio? Posso. Não tem problema. Porém, eu tenho que ir atrás do enfermeiro, atrás do médico e pedir a prescrição e justificar, olha, aconteceu isso, eu respaldo. Isso tudo depende da equipe. Por exemplo, eu tenho uma equipe, eu trabalho no hospital e eu conheço a minha equipe. E eu sei que se acontecer alguma intercorrência, alguma coisa, eles sabem como agir. Então, não necessariamente aconteceu lá o paciente está desaturando, com uma saturação baixa, precisando de oxigênio, eles vão atrás de mim para perguntar se pode instalar. Não, está prescrito, pode instalar. Depois que instalou, comunica, né? Não tem problema. O que a gente não pode fazer? A gente não pode fazer nada na dúvida. Se tem insegurança, é melhor atrasar um pouquinho para fazer do que fazer errado. Mas se você tem segurança do que está fazendo, faz, instala oxigênio, avisa o enfermeiro que vai avisar o médico para poder prescrever caso não esteja prescrito. O que não pode é não prescrever, tá bom, gente? E por último aí, manter as grades do leito elevadas, né? Prevenindo o risco de quedas. Apesar de a pessoa sofre um acidente vascular encefálico, pode apresentar aí uma plegia, né? Uma perca de movimentos e tal.
mas ele tem risco de queda. De repente ele vai tentar se virar, de repente ele esquece, né? Alguém aqui já dormiu em cima do braço e acordou com o braço adormecido? Horrível, né? Aí a gente dorme em cima do braço, acorda com o braço adormecido e você não consegue mexer, apoiar o braço em lugar nenhum. Então imagina a pessoa acordar sem poder mexer todo o lado direito do corpo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode esquecer que ela não vai mexer aquele braço e tentar se virar para se apoiar na cama e nessa cair da cama. Então, por isso, tem que levar as grades, tá bom? Dúvida até aqui? Tô indo muito rápido? Turma? Tá ok. Ok, posso continuar? Tá ótimo. Pode. Vamos lá, qualquer coisa me interrompa se tiver muito rápido. Tá? Então aqui a Maria Eduarda matou aí a charada dessa questão. A próxima. As crises convulsivas se originam de focos ou regiões de mau funcionamento do cérebro. Quando a gente fala focos, é porque não necessariamente é uma região muito grande, tá? Que acontece a crise convulsiva. Isso é chamada de crise convulsiva focal, né? Que tem um movimento, às vezes a pessoa apresenta um simples movimento nos olhos, né? A pessoa não tem não apresenta aquele tremor, aquele bater o corpo, aquelas coisas assim características. Não sei se vocês já viram, já presenciaram uma situação assim. A crise convulsiva, às vezes, o olho começa a piscar e a pessoa está tendo uma crise convulsiva e o corpo está todo relaxado. Então, é um foco específico do cérebro que não está funcionando direito. Eu costumo dizer que a crise convulsiva é como se fosse um mecanismo de defesa, né? É um curto-circuito que está dando no cérebro e todo aquele movimento que o corpo faz ou que aquela parte a acometida, né, vai estar fazendo, é como se fosse um mecanismo de defesa para alguma coisa que não está funcionando direito, né? Para tentar compensar. Muitas vezes, quanto mais tempo o paciente fica convulsionando, ele vai tendo destruição de neurônios, ele vai perdendo ali neurônio. Então, é muito ruim. Por isso que um dos cuidados de enfermagem importantíssimo da crise, pacientes que sofrem crise convulsiva, além da gente proteger a cabeça para ele não bater essa cabeça em lugar nenhum, né? A gente não vai segurar a cabeça dele, a gente vai proteger. Porque se segurar a cabeça dele, ele pode até quebrar o pescoço. Vai proteger para não deixar ele bater, porque ele vai fazer uma pancada muito forte se ele bater a cabeça em algum lugar, né? E proteger ele, deixar ele se debater, tentar virar ele de lado. Então, além desses cuidados que a gente vai ter aí no caso de uma crise convulsiva, é marcar o tempo. Então, quanto tempo esse paciente está ali naquela crise? Porque muitas vezes, às vezes está na rua, ou você está em casa, ou você está, sei lá, num lugar que não tem uma rede de oxigênio, não tem um médico, então quem pode te atender aquele paciente naquele momento? Não tem o que fazer, é só proteger e não deixar ele se machucar, né? E aí marcar o tempo para quando o resgate chegar, falar, olha, ele ficou tantos minutos convulsionando, porque aí o médico vai poder saber, mais ou menos ter uma ideia do dano que ele sofreu cerebral. Até por uma questão de investir, caso esse paciente tenha uma parada cardiorrespiratória, quanto tempo vai se somar para poder fazer o investimento de reanimar esse paciente para que ele não tenha sequelas tão graves no futuro, entendeu? Desculpa, gente. Eu não sei por isso. Então, lá. Focos, né? As crises convulsivas se originam de focos ou regiões de mau funcionamento do cérebro. No entanto, um único episódio de crise convulsiva não é indicativo de epilepsia. Então, o que é a epilepsia? A epilepsia se caracteriza por crises convulsivas de repetição, né? Então, a patologia aí, no caso, é a epilepsia. A crise convulsiva, ela acaba sendo como que um sintoma da epilepsia. A epilepsia, ela tem como sintoma a crise convulsiva. Então, um único episódio não caracteriza a epilepsia. Foi uma crise que deu, uma crise convulsiva que deu naquele momento. Mas se a pessoa tem sempre, sendo necessário aí tomar medicamentos anticonvulsivantes de uso contínuo, a gente pode considerar essa pessoa um epilético, tá?
Quando essas crises duram mais do que 5 minutos, indica uma situação de emergência neurológica chamada mal epilético, que é o que eu falei para vocês, tá? Aí é uma emergência neurológica. Eu tô cuidando de uma pessoa, eu tô na rua e de repente eu me deparo com uma situação aí de um acidente de moto ou alguma coisa assim, e a pessoa, ela começa a apresentar crise convulsiva na rua. Eu vou proteger e vou marcar o tempo. Chegando o resgate, e no chamado eu já vou falar, olha, a pessoa, ela sofreu um acidente e ela está convulsionando há tanto tempo. Há 5 minutos ela está convulsionando sem parar. Uma situação assim de extrema urgência. Eles já vão mandar direto suporte avançado. Nem vai ser o suporte básico, vai direto ao avançado para socorrer, tá? Nesse caso, o paciente precisa de atendimento médico imediato, no caso aí do mal epilético, tá? Referente à epilepsia, para analisar as afirmativas. Então, a primeira, a crise convulsiva não pode evoluir para uma epilepsia? O que vocês acham? Eu creio que conforme tiver as crises, ela pode evoluir sim. Eu acho que pode também. Professora. Perfeito, pode sim. Se a pessoa tiver mais de uma crise, né, como a senhora falou, isso pode ser chamado de epilepsia, sim. É como a senhora disse. Eu coloquei bem, enfim, vamos ver. Isso mesmo. Ó, a crise convulsiva, pensa assim, é uma situação, quando a gente, vamos pensar fazer algumas definições, tá? Quando a gente fala em prognóstico, o que vocês entendem como prognóstico? Pro, eu entendo que é já uma programação para um diagnóstico, que já está ocorrendo certas situações para ter um diagnóstico. É uma antecipação do diagnóstico. Prognóstico é quando, é a Rô que falou, né? Já estou conhecendo sua voz. Prognóstico é uma coisa que vai acontecer. É o que se pressupõe que possa acontecer, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar a frase assim, aquela pessoa ela tem um prognóstico ruim, né? Então, significa que a expectativa para ela, para a evolução do caso dela, seja ruim. Então, quando a gente fala assim, a crise convulsiva não pode evoluir para uma epilepsia, a gente está pensando evolução é uma coisa que vai se desenvolvendo e acaba acontecendo, né? Então, a criança, ela é criança, depois vira adolescente, depois ela vai evoluindo, né? Então, eu começo lá no primeiro ano, primeira série, segundo ano, terceiro ano, faço aí auxiliar de enfermagem, depois eu faço técnico, depois eu faço a faculdade e eu vou evoluindo. Então, a evolução é uma coisa que vai crescendo, né? Então, quando a gente fala em crise convulsiva, ela evolui para epilepsia? Sim, porque se a crise convulsiva começar a se tornar de repetição, ela vai ser uma epilepsia. Então, a colocação aí foi a Carol que falou, né? Tá certinho. A segunda, a epilepsia ocorre... Foi a Duda. Foi a Duda? Certinho. Eu ainda não conheço a sua voz. Certo. A segunda, a epilepsia ocorre devido a alterações no padrão elétrico do cérebro. Tá certo, né? Ocasionando descargas desordenadas, tá certo? Tá certo. Certinho. Então, é como se fosse um curto-circuito mesmo, né? Então, o nosso cérebro, quem viu lá a revisão, né, da parte do sistema nervoso, então o nosso cérebro, ele é composto aí por descargas elétricas, né? Para a gente poder fazer um raciocínio, existe aí as sinapses, né? Os neurônios se interligam lá pelo axônio, junto com o axônio, para poder mandar a descarga elétrica, para poder chegar a informação onde tem que chegar. Quando ocorre uma desordem nisso, é onde acontece aí a crise convulsiva e a epilepsia. O 3. Durante a epilepsia, o paciente pode apresentar síncope. O que é síncope, gente? Desmaio. Desmaio. Perda transitória do nível de consciência. Taquicardia. O que é taquicardia? Quando o coração fica... Frequência cardíaca alterada, né? Frequência cardíaca acima dos níveis normais, né? Acima do limite. Isso. Acima de quanto? Acima de 100. Perfeito. Quando eu falo em perda transitória, voltando um pouquinho, perda transitória do nível da consciência, eu quero dizer o que com isso?
uma perda momentânea, né? A pessoa ela tem uma perda, ela vai e volta a consciência dela, né? Então, assim, existe uma coisa chamada, após a crise convulsiva, que o paciente fica num estado de pós-comicial. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Pós-comicial? Eu não. Não. Esse estado de pós-comicial, a pessoa fica sem ver o que aconteceu, porque ela tem flashes na cabeça dela. Porque o nível de consciência dela foi e voltou. Então ela fica assim, tentando se encontrar, ela fica meio letárgica, assim, tentando entender o que aconteceu, porque fica aqueles flashes e ela não consegue juntar para formar um raciocínio, entendeu? Por isso que fala dessa perda transitória do nível de consciência. Taquicardia, que o coração fica a 1000 por hora, super acelerado, acima de 100 batimentos aí por minuto, tremores, até mesmo por conta aí da taquicardia, então a musculatura fica toda apresentando esses tremores, né? Cialorreia, que é o quê? O que é cialorreia, gente? É excesso de saliva. Isso, a pessoa começa a salivar muito, né? E um relaxamento nos esfíncteres anal e urinário. Então, uma característica aí da crise convulsiva e da epilepsia é a pessoa ter essa perda de esse desmaio, né? Porque a pessoa tem essa perda transitória do nível de consciência. Essa taquicardia, mas principalmente é caracterizada pelos tremores, né? Que a pessoa começa a se debater, ou se for focal ali, começa a apresentar tremores nos olhos, começa a apresentar tremor na boca, às vezes só um braço, né? E às vezes o corpo todo. Mas principalmente caracterizado por tremores, cialorreia e o relaxamento do esfíncter urinário. Muitas vezes a pessoa não evacua na roupa, porque às vezes o intestino está vazio. Então ele tem o relaxamento do esfíncter anal, mas a pessoa não evacua na roupa. Agora o urinário, todas as crises convulsivas, acho que das que eu já atendi, acho que 3 pessoas que não tinham relaxamento de esfíncter urinário. Talvez porque a bexiga estivesse vazia, mas não tinha presença de urina na roupa. Mas a maioria das situações acontece esse relaxamento de esfíncter, tá bom? Portanto, essa daí também tá certa. E qual que é a resposta certa? Então todas estão corretas. Opa, todas? Não, gente, é a B, não é? É a 2 e 3. 2 e 3, isso Ah, mesmo. 2 e 3. Não é porque a primeira estava errada, lembra que a gente falou que a crise convulsiva ela Letra pode B, sim né? evoluir? É a B. Professora, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Que tinha uma mulher no meu trabalho que ela teve, né, a epilepsia e tudo mais, ela ficou desorientada depois que ela acordou. Aí os bombeiros foram lá, que no prédio que eu trabalho tem bombeiro, né? Uhum. E aí tudo mais. E aí falaram que ela sempre tinha esse problema recorrente. Ela tomava medicação, só que ela parou porque ela estava amamentando. Aí eu fiquei pensando na época, né? Como assim? Ela parou por causa da amamentação? Pode isso? Porque ela ficou muito mal, assim, ela do nada, na mesa dela de trabalho, ela caiu no chão. E ninguém entendeu nada, porque ela tomava medicação e ela parou acho que por 1 ou 2 dias, 3 dias, e aí ela teve a crise. Aí, nesse caso, o correto seria ela mesmo parar para amamentar o filho recém-nascido, ou o correto seria ela não amamentar? Não, é assim. A gente parte do seguinte raciocínio. É a Isabelle? É isso, Isabelle. Tá. A gente parte do seguinte raciocínio. Durante a gestação toda dela, ela tomou o anticonvulsivante. Porque ela tem que tomar, porque senão ela tem crise epilética ou crise convulsiva e ela pode causar trauma até na barriga e traumatizar o bebê e levar até a morte o bebê, certo? Então, Certo. a gestação toda ela tomou o anticonvulsivante. Então, esse anticonvulsivante já tinha chegado até o bebê já tinha contato com essa medicação, vamos dizer assim. Se a preocupação foi de passar a medicação para o leite e chegar no bebê, prejudicar o bebê, isso já foi. Durante a gestação toda ela tomou, então por que durante a amamentação ela não poderia tomar? Ela tinha que tomar, ela não poderia ficar sem tomar de jeito nenhum. Quem é epilético não pode ficar sem tomar medicação.
Isso não é orientação médica. Muitas vezes isso vem da cabeça deles. Por quê? Quando eles tomam a medicação, eles ficam tão bem que eles acham que não precisa mais, entendeu? E aí eles param de tomar e é onde acontecem as crises, entendeu? Mas ela teria que tomar. Pode tomar amamentando sim. A diferença, às vezes, é que durante a amamentação, o obstetra, ele vai mudar o anticonvulsivante. De repente, mas não tão forte e tal, mas continua amamentando, que é importante para o bebê, e também tomando um medicamento, que é importante. Já pensou se ela tá com esse bebê no colo e ela tem uma crise convulsiva e cai, né? É verdade. Então tá bom. O estado de coma apresenta graus variados de profundidade, dentre eles superficial, profundo ou irreversível. E aí é para assinalar a alternativa incorreta. Qual que vocês assinalaram? Eu coloquei a letra E, Pro, que é o grau superficial, não é necessariamente considerado um estado de coma, propriamente dito, pois no estado de coma o indivíduo não apresenta resposta a nenhum estímulo, seja ele verbal, tátil ou doloroso, porque ele ainda apresenta algum estímulo, né, Pro? Então, mas e aí? O que é o Então, estado de coma? coloquei D, professora, D de dado, eu coloquei. Eu meio Rô. que fiquei, Espera só um eu meio que pouquinho. fiquei em dúvida, porque a pessoa pode ou não pode ter pode ou não pode assim, ter um estímulo. Tem pessoas que ficam sem estímulo nenhum. Então, eu meio que fiquei em dúvida. Isso mesmo. A Rô estava falando. Completa, Rô. O que você estava falando? Então, Pro, eu também fiquei em dúvida, mas assim, como ele estava falando aqui que o indivíduo não apresenta resposta nenhuma, eu pensei assim, o grau superficial, ele ainda apresenta algum estímulo, não apresenta? Exatamente. Ó, a forma do seu raciocínio não está errada. Eu entendi o seu raciocínio. Porém, aqui a questão é outra. Ó, ele está perguntando assim: o grau superficial não é necessariamente considerado um estado de coma. Então, o foco aqui não é o estado de coma em si, né? É o grau superficial. Então, quando a gente fala nos graus variados de profundidade, Pri, fecha seu microfone pra gente, meu anjo, por favor. Fecha, desculpa. Obrigada, linda. Então, quando a gente fala em grau variado de profundidade, a gente tem que pensar aí na questão dos graus. Aqui ele está falando estado de coma, mas como eu vou falar para você? Dos níveis em que esse coma, em que essa pessoa está chegando. Em que momento ela pode ser considerada um coma de verdade? É essa a questão, viu, Rô? Então, quando você fala assim, o grau superficial, nós já podemos considerar um coma de verdade? É essa a questão. Percebe? Entendi, Pro. Entendeu? Então, assim, o grau superficial, a pessoa ainda tem alguma resposta, né? Então, é um início, digamos que é o início do coma, a pessoa está iniciando naquele processo, naquela situação, naquele agravamento, mas ela ainda não está no coma em si. Ainda não é considerada uma pessoa em coma. Ele só sinaliza a evolução, o prognóstico dessa pessoa, entendeu? Entendi, Pro. Tá bom? O segundo, num grau irreversível, o indivíduo ele não apresenta qualquer resposta, né? Então, no irreversível, todos os estímulos que faz, a pessoa não consegue, estímulo doloroso, a pessoa não consegue reagir. A pessoa não tem reflexo de deglutição e a pessoa necessita aí de um suporte ventilatório porque ela não consegue, a musculatura diafragmática não consegue fazer o trabalho aí respiratório. Então, a primeira alternativa, ela tá certa, né? Porque o grau superficial, ele não tem o contato verbal, mas ele reage a estímulos. No irreversível, ele não apresenta nenhum tipo de estímulo, inclusive ele depende de suporte ventilatório, né? O profundo, ele não apresenta resposta a estímulo, e é quando pode acontecer os movimentos e as posturas de decorticação e descerebração. E o grau superficial não é necessariamente considerado um estado de coma. Então, a resposta alternativa incorreta é no grau superficial, o indivíduo já apresenta sinais de falência de outros órgãos. Por quê? É superficial, como que ele vai ter falência de órgãos, né? Por isso que eu digo mais uma vez, o grau superficial não é necessariamente um estado de coma propriamente dito. É o que eu falei para a Johanne. Em qualquer momento ali do coma, o indivíduo pode entrar em falências de órgãos, né?
ela pode evoluir para uma falência de outros órgãos? Até pode, mas ela já apresentar os sinais de falência? Não necessariamente. Entenderam? Quando a pessoa ela entra em coma, em qualquer estágio, em qualquer grau de profundidade desse coma, a última coisa que essa pessoa perde é a audição, né? Então, essa pessoa ela vai ouvir tudo que acontece ao redor dela. Ela não vai conseguir reagir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está cuidando de pacientes em coma por conta disso. Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, esse aí já era, tal. Nunca falar esse tipo de coisa perto do paciente, tá bom? Sempre se colocar no lugar e lembrar que o último sentido que ele perde é a audição. E falar para a família, conversa com ele porque ele te escuta. Ó, a última questão aí do dia 4, né? Deixa eu ver que horas já são. Vai dar tempo, olha lá. Assinar a alternativa que indica um cuidado de enfermagem ao paciente sofrendo de ataque epilético, né? Então, aí são os cuidados de enfermagem relacionados ao paciente em crise, né? Então, é para a gente assinalar a alternativa correta. Qual vocês acham? Eu vou falando uma por uma e a gente vai discutindo. Primeira, colocar os dedos na boca do paciente no momento da crise para que ele não morda a língua, tá certo? Não, Pro. Não, tá errado. Tá errado. Não, porque senão ele vai morder seu dedo. Não pode, de jeito nenhum. O máximo que a gente pode fazer o paciente tem crise convulsiva, pega uma cânula de Guedel. Todo mundo sabe o que é uma cânula de Guedel? Não. Isso é uma cânula de Guedel, tá? O jeito certo de colocar essa cânula nunca é nessa posição, tá? É sempre nessa posição, porque essa ponta abaixa a língua e essa parte aqui fica na boca. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo? Sim. Tô vendo, Pro. Tá? E aí, colocando Sim. a cânula de Guedel, ele não vai travar, não vai quebrar os dentes, nem vai morder a língua, porque a língua vai ficar aqui, ó, protegida. Tá bom? Então, essa é a cânula de Guedel. Durante a crise, segurar a cabeça do paciente a fim de proteger de traumas, tá certo? Tá certo, Pro. Eu não digo segurar, mas colocar algo debaixo da cabeça para que não bata. Então, a gente vai segurar a cabeça a fim de proteger. A gente não vai segurar a cabeça para imobilizar, né? Então, você pode pôr alguma coisa embaixo, pode pôr alguma coisa do lado, mas você tem que dar o apoio, né? Colocar a sua mão Pra ali que ele do não bata a lado, cabeça. para ele não bater a cabeça. Mas nunca segurar e imobilizando, senão ele quebra o pescoço. A terceira... Eu creio que Hã? Eu creio que é essa que é a correta, né, Pro? Na verdade, olha só, a gente vai assinalar, aqui é a alternativa correta. Então, por enquanto, está sendo essa. Vamos ver as próximas. Durante a crise, deixar o paciente deitado de barriga para cima, em DDH. O que é DDH? Deitado deitado assim, horizontal, né? Decúbito dorsal horizontal. Isso, decúbito dorsal horizontal, de barriga para cima. Essa posição que a gente tem que deixar durante a crise? Não. Pro, deixa eu fazer uma pergunta. Se ele ficar de barriga para cima e Deus me livre ele começar a gorfar alguma coisa, ele pode engasgar, certo? Então, Não certo seria entendi. deixar ele de lado. Isso, Se ele ficar de barriga para cima, ele pode começar a vomitar alguma coisa, então ele pode engasgar com isso. Então, certo seria deixar ele de lado. Exatamente, perfeito. Senão ele pode broncoaspirar, né, Pro? Exatamente, lateralizado. Próximo, durante a crise, amarrar o paciente a fim de protegê-lo de traumas. Não. Errado. Não. Todas as alternativas estão corretas? Não. Errado. Então, a resposta correta qual que é? Durante a crise, Durante a crise, segurar a cabeça do paciente a fim de proteger de traumas. Muito bem. Certo? Certo, Pro. E aí, vamos para de hoje ou vocês querem dar uma pausa, vocês tentar fazer? O que vocês querem fazer? Eu ainda nem respondi, professora. Eu ouvi o vídeo tudo direitinho, aí como era para entrar, como eu cheguei atrasada também. Não, mas não tem Aí importância. eu agora. Deixa eu ver quem está falando comigo. Quem é que está falando? É a Poliana. É a Poli. A Poli. Poli, não tem importância. O importante é que você está aqui, tá? O que vocês têm que saber é assim. Mesmo que vocês não tenham feito agora o exercício, né? Anotem no caderno tudo, depois vocês respondam, né? É importante a gente fazer com consciência, tá bom? Saber direitinho o que vocês estão fazendo, tá?
Deixa eu abrir a próxima atividade Não. aqui de revisão. Essa tá bico, na mamão com açúcar. Vocês vão ver que tá fácil. Deixa eu ver quem já fez. Pro, Oi. sobre essa atividade, eu fiquei com uma dúvida que quando eu pesquisei na internet, eu vi que tinha algumas divergências, mas pode ser loucura. Qual? Do Então- dia 4 ou do dia 5? É a última mesmo. Essa que Dia nós vamos abrir, 5. essa que nós vamos abrir agora? Isso. Vamos ver. Tem uma questão que vai falar que o câncer de próstata, ele é normalmente, né, acometido em homens. Mas esse normalmente ficou meio estranho, porque o câncer de próstata não é obrigatoriamente em homens. Exclusivamente. Ah, tá. Então eu não tô ficando Mulher doida. não tem Beleza. próstata. Mulher não tem próstata. Então, mas joga no Google pra você ver. Tem uns estudos loucos lá falando que tem. Mulher tem Carol, próstata? cuidado, viu? Porque o Google é muito. Às vezes você pega alguma coisa lá errado, porque assim, nem tudo que jogam no Google é certo. Você tem que pesquisar muitas coisas no Google. Não vai muito pelo Google, não. Precisa Sim, de mas eram insights artigos corretos. acadêmicos. Aonde você viu isso, menina? Peraí, deixa eu ver aqui. Fala pra mim onde que é. Ai, eu mando lá no grupo, pode ser? Manda pra mim. Mas a Carol, ela olha em sites confiáveis. Era artigo acadêmico. Não, ó. Falando é o que era. seguinte, até onde eu sei, mulher não tem próstata. Próstata é um órgão exclusivo do homem. Então não tem como ter câncer de um órgão Sim. que ela não tem. Sim. Mas eu gostaria que você encaminhasse lá na plataforma o link dessa pesquisa aí, tá bom? Você faz esse favor pra mim? Agora até eu fiquei curiosa. Né? Eu também. Até eu quero ver isso. Misericórdia. Põe lá no link pra gente ver. Peraí, deixa eu só abrir aqui, gente. Só um minutinho. Professora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. É com relação a outra atividade. É que eu queria perguntar, só que antes, eu acho que por aqui é bem mais fácil. É a respeito de diabetes, né? Que aí tinha vários tipos de diabetes, aliás, diabetes e também das insulinas, né? Que tinha aquela regular e tudo mais. E aí tinha uma questão, eu não sei se foi uma questão ou se foi no livro, que falava que é injetável, acho que o pessoal do tipo 2 também pode tomar, em caso também de internação, aí eu fiquei com dúvida, você pode me explicar, por favor? Não, a diabetes do tipo 2, a insulina, no caso, você está falando da insulina, né? Isso, da insulina. A insulina, ela pode ser utilizada pelo pessoal, pelo portador de diabetes. Na verdade, a insulina, ela é utilizada com certeza. O paciente portador de diabetes tipo 1, ele não tem como usar hipoglicemiantes orais. Ele tem que usar a insulina que é injetável, porque o pâncreas dele não produz a insulina, tá? Geralmente são crianças, adolescentes, nasce com esse problema. Como se fosse uma deformação, é uma malformação congênita, vamos dizer assim. A pessoa já nasce com isso. Então, ela tem que usar a insulina, não tem escolha, tá? Agora, o portador de diabetes mellitus tipo 2, ele adquiriu essa diabetes, tá? Então, ao longo da vida, devido à alimentação incorreta, devido a sedentarismo, uma série de fatores, a pessoa acaba adquirindo a diabetes, tá? E tipo 2. E aí ela pode, no caso, dependendo do grau dessa diabetes, na maioria das vezes o médico inicia o protocolo aí básico, é iniciar com restrição alimentar, não resolvendo, mantendo índices aí descompensados de glicemia, essa pessoa vai entrar com o médico vai entrar com hipoglicemiantes orais, né? Que é a metformina, a glicazida, para tentar compensar. Se não compensar, aí o médico vai entrar com insulina, tá? Então, a insulina, que é a medicação aí subcutânea utilizada para correção aí da glicemia elevada, da hiperglicemia, no caso de diabetes, ela pode ser utilizada tanto para o caso de diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Mas ele especificamente, assim, no início, né, vamos dizer, qual é o medicamento de escolha? Eu tenho uma situação de um paciente de diabetes tipo 1 e um paciente de diabetes tipo 2. No paciente de diabetes tipo 1 é insulina. No paciente de diabetes tipo 2 é medicação oral.
Aí, quando não compensa, na última opção, entra com a insulina. Por quê? Quando entra com a insulina, para a pessoa deixar de usar a insulina é muito difícil. Então, só entra com a insulina no tipo 2, que pode usar assim. Quando a medicação por via oral e a dieta não resolveu, entendeu? Ah, sim, entendi. Professora, Oi, sou eu, a Poliene. oi. Isso também aplica também a gestacional também? Sim. A diabetes gestacional, assim, quando a mesma coisa, vai entrar com, no caso, a ideia é que essa mulher faça um controle glicêmico. Sabe qual a diferença da diabetes gestacional é quando que é considerado diabetes. Qualquer pessoa que fizer o teste lá de glicemia e der 90, sei lá, faz glicemia em jejum lá, dá 90, 100, o médico, ele vai orientar a dieta, mas não vai entrar com medicação, nada disso, quanto nem insulina, muito menos insulina. Porém, na diabetes gestacional, existe o risco de prejudicar aí o bebê, né? Então, o que ele faz? Na diabetes gestacional especificamente, além de fazer um controle glicêmico, se essa pessoa tiver uma glicemia de jejum acima de 80, essa pessoa já tem que fazer um controle glicêmico rigoroso e muitas vezes o médico, dependendo se não baixar, ele já entra com insulina para a gestante. Entendeu? Entendi. Aconteceu isso com a paciente nossa e o médico já teve que colocar ela para estar tomando insulina. Exato, por isso. Aí Mas a depois da diabetes gestação que estava gestacional ganhando pode. neném, Mas a diabetes gestacional é diferente. Uma situação que a pessoa tem diabetes gestacional, na hora que o bebê nasce, a glicemia dela baixa. E ela para de usar a insulina. Ela não fica contínua. Diferente da pessoa sedentária, que come tudo errado e que adquiriu a diabetes tipo 2. A pessoa que adquiriu a diabetes tipo 2, se entrar com a insulina, ela não consegue, é muito difícil ela conseguir sair da insulina. Então, professora, tem a diferença, né? Tem a NPH e tem a regular. Qual que é a rápida e qual é a mais demorada? Só para fixar. Então, assim, a insulina, a é gente, regular, né? Que nem- a insulina que é a de resgate, vamos dizer assim, que é utilizada em casos de urgência, em casos de descompensação, que precisa corrigir rápido, é a insulina rápida, que é a regular, tá? Então, a insulina regular é aquela transparente de ação rápida, que é a insulina R, tá? Quando o paciente faz tratamento em casa, ele já tem a diabetes, ele faz uso da insulina em casa, ele vai estar utilizando a insulina NPH. Ela tem a ação mais lenta, ela demora a começar a fazer o efeito, porém ela dura mais tempo aquele efeito no organismo, que é aquela que tem um aspecto leitoso. Então, no frasquinho da insulina regular, ela é transparente. No frasquinho da insulina NPH, ela é leitosa. Tá? A diferença das duas é essa. A regular é de ação rápida, lembra? R, rápido, regular. E a NPH é de tratamento, é de uso contínuo. Uma pessoa que faz uso da insulina NPH, ela pode usar a regular? Sim, porque ela vai fazer o uso da insulina NPH e de repente ela tem uma Acredito crise. que não. Pode. Sim. Pode, porque ela vai fazer uso da insulina NPH e de repente ela sente vontade de comer um bolo de chocolate. Aí ela vai lá, se acaba e come o bolo de chocolate. Aí o que vai acontecer? Mesmo ela fazendo uso da insulina NPH, ela vai ter uma glicemia elevada naquele horário. Para corrigir aquele horário, ela vai ter que usar a insulina de ação rápida para corrigir. E aí aquela Um insulina... monte de paciente meu acontece isso. Aquela insulina NPH, ela vai ficar agindo no organismo. E aquela insulina rápida vai agir no bolo que ela acabou de comer. Entendeu? Por isso que a rápida é de resgate. É rápida, regular. Lembra do R, tá? Resgatar. Quando resgate é o quê? É socorrer, não é? De emergência. Então a insulina regular é de resgate. Boa de dica, ação obrigada, professora. rápida, tá? E a NPH é de ação lenta. Tá? É a que a pessoa vai usar para fazer um controle continuamente. Tá bom? Uma pergunta, professora. Pergunta. Sim.
Deixa eu perguntar, professora, quando acontece a diabetes gestacional, nem todos os bebês nascem com diabetes, né? Não só porque a mãe tem a diabetes gestacional, acontece de ter a diabetes na gestação, não significa que o bebê possa nascer com diabetes. Ou se acontecer da mãe desenvolver o diabetes gestacional, acontece o risco da criança também nascer com esse problema de diabetes? Nenhum risco. Na verdade, qual é a complicação da diabetes gestacional? No caso da gestação, né? O bebê começa a ganhar muito peso. Esse bebê começa a crescer muito e ficar muito grande, muito gordo, né? E a diabetes da mãe vai subindo, 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 e corre o risco dela ter um parto prematuro, descolamento de placenta e abortar até esse bebê. Então, o problema de não controlar a glicemia é gestacional, não é especificamente para a mãe, entendeu? Ou que o bebê vai adquirir. É diferente de, por exemplo, uma sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que, se a mulher adquirir durante a gestação, o bebê pode nascer com problemas, com malformações, com sífilis congênita e com complicações. No caso da diabetes gestacional, não. É uma complicação exclusiva da mãe. A complicação para o bebê é o aborto ou aí a morte do bebê dentro da barriga, pode acontecer, né? A morte fetal, tá? Mas o bebê ter diabetes por conta disso. Inclusive, a mulher que tem diabetes gestacional, não necessariamente ela tem histórico na família de gente com diabetes. De repente, não tem ninguém na família que tem diabetes e ela teve diabetes. O que causa diabetes gestacional? A má alimentação. Essa mulher come muito doce, essa mulher come muita massa, essa mulher come muito pão. Então, a orientação que a gente tem que dar para ela é o quê? Maneirar. A Poliene sabe, né? Trabalha no atendimento aí nas casas das pessoas. Não dá pra gente falar, olha, você tem que comer arroz integral, você tem que comer pão integral. A gente tem que ir na realidade da pessoa. Então, você vai ver as opções. Olha, o parboilizado é um arroz que tem baixo índice glicêmico. Durante a gestação, come esse arroz, que é igual ao integral. Tem baixo índice glicêmico. E é mais barato. E, olha, você não pode comer pão. Evita o pão. Come meio pãozinho só, em vez de comer um pãozinho. No caso do adulto, ele adquire, certo? Mas no caso da criança, como que ela adquire isso? Ela não adquire. Assim, tem bebê que já nasce. É diabetes tipo 1. Por isso que a gente fala, diabetes tipo 1 é uma má formação congênita do pâncreas, nas glândulas lá, nas ilhotas, que não produzem insulina. Na formação dele na barriga, o pâncreas não se formou direito, é isso? Não formou direito, exatamente, isso mesmo. Tá, entendi. E aí ele nasce e não tem cura. A diabetes que o bebê nasce, que a criança, tanto que é a mais grave, a que apresenta maior risco de fazer cetoacidose diabética é essa. Porque a gente demora a perceber que a criança tem. Eu recebi uma criança, quando eu trabalhei no pronto-socorro infantil, que estava numa crise de cetoacidose diabética, ninguém sabia que a criança tinha diabetes. Estava com mais de 600 lá, estava dando super alto, né? Então, qual que é a questão da criança? Qual criança que não come doce? Né? E aí não percebeu. Então foi subindo, a criança começou a passar mal, levou para o hospital e aí viu que ela tinha diabetes. Então, é complicado. Às vezes faz o diagnóstico só na adolescência. E o problema da diabetes não é a curto prazo, é a longo prazo. A curto prazo, o risco é a hipoglicemia. É a pessoa fazer aí uma diabetes muito baixa, que é a hipoglicemia, a pessoa entrar em coma. Ok? A longo prazo é o pior ainda, porque a longo prazo, a diabetes, o excesso de glicose no organismo, ele vai matando nossas células ali, da parte da retina, faz a retinopatia diabética, na parte dos rins, faz insuficiência renal, na parte circulatória, né, que faz a neuropatia dos nervos, que é aquelas pessoas que têm feridas nos pés, causa amputação, perde sensibilidade. A dor é um mecanismo de defesa. Se eu não sinto dor, eu não sei que eu tenho ferida. Eu não trato a ferida, minha ferida fica enorme e aí eu acabo perdendo o meu pé. Né? Então, o problema é a longo... Isso acontece de uma hora para outra? Não, isso são anos e anos aquela pessoa com a glicemia alta. Entenderam? Tá muito cansativo, gente? Não? Vamos continuar para a gente conseguir... Diz que é uma doença silenciosa, né, professora? Exatamente, e é perigosa.
Vamos lá. Ô, professora, Oi. no caso lá da paciente que adquiriu na gestação, assim como hipertensão, né? E tem muita paciente grávida que adquire hipertensão, né? Na gravidez, não tinha antes, aí depois na gravidez adquiriu. Minha sogra foi assim. Ela não tinha hipertensão, ela desenvolveu na gravidez, porque ela teve uma gravidez tardia, né? E aí ela nunca mais sarou, ela tem hipertensão agora pro resto da Sim, vida. é Aí por que verdade. isso acontece? Então, o problema é a alimentação. Também a alimentação. O problema, a diferença da diabetes gestacional e da hipertensão gestacional é que a diabetes gestacional não vai causar a morte da mãe. E a hipertensão gestacional pode causar a morte da mãe. Que é a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia que vocês vão ver em saúde da mulher. Tá bom? Então, a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia pode causar a morte da mãe, a morte do bebê. Às vezes a mulher tá lá com 9 meses de gestação e acontece Então, pior porque não controlou a pressão. E na Aí ela tava. Não, pode continuar, professora. E na pressão alta, ela tem que fazer uso da medicação já com a pressão 12/8, o médico já começa a entrar com os hipotensores para gestante. Então, ela começou a tomar, só que aí depois, quando ela tava com 8 meses, a pressão dela, quando a gente foi no hospital levar ela, já tava 20. Então, eles já levaram ela pro hospital e ela já teve que tirar a bebê. Porque a pressão alta, quando a mulher tá gestante, o líquido amniótico, ele parece que ele ferve. A gente faz um comparativo para a gestante poder entender o perigo da coisa e fazer, né, certinho o que a gente está pedindo, relacionado à dieta e alimentação, fazendo um comparativo assim. O bebê está ali dentro, submerso no líquido amniótico, certo? Que é o que é para proteger o bebê. Imagina aquilo começar a ferver. O bebê vai cozinhar lá dentro e vai morrer. É isso que acontece, né? Então, por isso que quando a mulher está com a pressão muito alta, já vai para o hospital e faz o parto. Não importa a idade gestacional que essa mulher esteja, porque aquele bebê vai morrer se ficar lá dentro. Entendeu? Aconteceu isso comigo, professora. Aconteceu com quem? Comigo, a Poliene. Eu tive gêmeas, eu tive gêmeas e minha pressão estava 17 por alguma coisa, eles teve que fazer meu parto, mas eu já estava com 9 meses, já no último mês de gestação. Nossa. E outra coisa, sempre pressão alta vem acompanhado de edema de membros inferiores, os pés ficam muito edemaciados, porque a mulher começa a reter proteína, né? E, aliás, reter não, ela começa a perder proteína, ela começa a perder muita proteína na urina, que é aquela aula que a gente fez das patologias do sistema hematológico, né? Então, aquela proteína que sai na urina seria a proteína que ia segurar o plasma dentro do vaso. Então, essa mulher começa a ter esse plasma no interstício e começa a ter esse edema generalizado. Então, a mulher fica com aquelas pernonas inchadas, É por isso que fica aqueles pé de broa? Exatamente. Mulher, ó, gestante, se atentem. Vocês que vão se formar aí, trabalhar em maternidade com as gordinhas, mulher gestante com pé de broa e dor de cabeça, direto para a maternidade verificar a pressão e ver a vitalidade do bebê como é que tá, porque pode ser uma eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia. Ah, isso é interessante, porque a gente achava que fica com pé de broa porque tá para nascer já, porque tá gigante. Nunca imaginar que era por causa de pressão. Pode ser. Ó, qual que é? O que vocês têm que ligar aí? Pé inchado e dor de cabeça. Tá? Não é só o pé inchado, porque o pé inchado pode ser aí questão circulatória, por conta do peso da barriga, mas pé inchado e dor de cabeça. Mas vamos lá, gente, que nós estamos virando aqui para a saúde da mulher. Vamos lá. Ô, professor, mais uma pergunta, não saindo ainda do problema da diabetes. Eu queria saber o que causa, por que as pessoas às vezes têm diabetes emocional? Porque a emoção está diretamente relacionada para o aumento da glicemia, na produção da quantidade de glicemia. Então, a emoção, a pessoa, quando ela está fazendo, quando a gente vai orientar uma pessoa diabética, ela não adianta ela tomar só remédio. Ela tem que fazer dieta, ela tem que praticar uma atividade física e tentar fazer alguma coisa que ela gosta para desestressar. Porque o estresse, né, a emoção está diretamente relacionado com o aumento da glicose no organismo. Nós que não temos diabetes, a gente tem um aumento da glicose, mas não percebe, não causa nenhum tipo de problema. Mas a pessoa que tem diabetes, ela causa descompensação. Então, está diretamente relacionado. Então, essas pessoas que têm diabetes emocional, ela tem que não só tomar o remédio, mas também procurar se interter com alguma coisa. Exatamente. Senão não adianta, vai tomar remédio o resto da vida e não vai melhorar. Entendeu? Por isso que o seu sogro vive aí fazendo o que vem fazendo.
Porque fica parado sem fazer nada o dia inteiro. Só Exatamente. nesse isolamento aí, ó, muita gente tá tendo problema com diabetes, viu? É porque, professora, a Priscila é minha cunhada, né? E meu pai, infelizmente, perdeu os 2 membros por conta da diabetes. Sei. Mas é porque bebia demais também, Pro. Não se cuidava. Então, a bebida É teimoso. alcoólica, isso daí eu dei lá em farmacologia sobre interação medicamentosa com o álcool. A bebida alcoólica, ela potencializa a ação do medicamento, e aí ela potencializando a ação do medicamento, aquele medicamento que era para ficar agindo por 12, 24 horas, ele age ali só no momento do álcool, 1 hora, 2 horas no máximo. E aí a pessoa fica o restante do tempo sem medicamento. E aí é onde a glicemia descompensa e começa a ter comprometimento aí neuropático, como, por exemplo, aí a perda da sensibilidade nos membros inferiores e até aí sofrer amputação, né? E ele melhorou? Sim, Tá meu mais pai... saudável que nós, Pro. Não, Tá gorda até. é melhor. Se não fosse as pernas, o coração é muito bom. 82 anos, o coração é enorme. Opa, tá bom. Vamos lá, vamos continuar, senão não vai dar tempo. Já são 10 para as 10. Vamos lá. Então, a primeira aí, sobre o autoexame de mamas, né? Qual alternativa vocês assinalaram? Ou assinalariam? Leia aí. C. A C? Todo mundo concorda? Assim, Isso mesmo, né? Então, o autoexame de mama, ele deve ser realizado mensalmente, de preferência 10 dias após a menstruação. Por quê? Boa pergunta. Deve ser realizado mensalmente e preferencialmente 10 dias após a menstruação. Eu acredito que durante a Quando menstruação também fica em 6 depois. Fala, Josi. 10 dias. É quando o seio está inchado, Pro? Sim, durante a menstruação, a gente tem uma coisa que a gente chama de displasia mamária. Então, fica uns nódulos na mama, né? Então, se você for fazer o autoexame de mama... É isso que eu falei. Se você for fazer o autoexame de mama menstruada ou antes de vir a menstruação, você vai sentir os nódulos, vai ficar apavorada. Vai falar, será que tô com câncer de mama? Não. Então, você tem que esperar 10 dias, que é o momento em que não tem nenhum nódulo na mama para você poder fazer o autoexame. Tá bom? Próximo, vamos lá. Relacionado ao hiper e... esse é o que a Carol pôs, eu acho. Vamos ver. Relacionado ao hiper e o hipotireoidismo, assinale a alternativa que dá a informação correta, tá? O hipertireoidismo é caracterizado pelo aumento na produção dos hormônios, né, tireoidianos, que é a tiroxina, e o hipotireoidismo ocorre a diminuição. Então, assim, hiper é muito, né? Hipermercado, né? Hiper é muito. Hipo é pouco. Então tá certo, certo? Sei que tá certo. Produção do hormônio. Tá? Aqui. tá certo. O hipotireoidismo pode acontecer em todas as idades, com maior frequência nas mulheres de 40 a 60, e no hiper, mulheres, maior em mulheres também, né? E mulheres de 30 Também tá a certo. 40 anos, tá certo. O hipotireoidismo pode ser causado devido à deficiência na produção do hormônio TSH, responsável por estimular a tireoide, né? Tireoidite crônica e tireoidectomia também pode causar o hipotireoidismo. Também tá certo. Também A tá certo. pessoa com o hipotireoidismo pode apresentar uma progressiva diminuição da capacidade intelectual e de sua condição física se não receber tratamento precoce e adequado. Tá certo. Então, todas as alternativas estão corretas, certo? Certo. Sobre o hipotireoidismo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas ignoram aí, falam, hipotireoidismo não é nada, tal. Então, assim, existe o medicamento, né, que se usa para hipotireoidismo, que é a levotiroxina, né? E aí tem várias miligramagens aí para ajustar a dose para a pessoa. A questão é, essa medicação tem que ser tomada em jejum, porque é importante que não tenha nada no estômago para fazer a absorção máxima aí desse medicamento. Quando a pessoa não faz uso desse medicamento e é portadora do hipotireoidismo, a pessoa sente muita sonolência, a pessoa fica mais letárgica e assim, a longo prazo, isso pode causar uma deficiência intelectual nessa pessoa e ela começar a ter problemas assim relacionados à parte neurológica, tá? Então é importante a pessoa ter hipotireoidismo, como é um problema, como no caso aí, por exemplo, da diabetes, né? Que a diabetes alta é um problema a longo prazo, no hipotireoidismo também é um problema a longo prazo, tá? Então é incentivar o uso da medicação em jejum
diariamente, tá bom? Com água. Ô, Pro, por que dizem que a hipotireoidismo é mais perigosa do que a hiper? Por causa disso, né? Porque ela, a longo prazo, ela pode causar essa demência na pessoa, né? Esse déficit neurológico aí, déficit intelectual. E o hipertireoidismo, ele causa uma agitação. Nenhum dos dois é bom. Porém, no caso do hiper, acaba sendo mais fácil até para a questão de estar controlando, né? O hipertireoidismo do que o hipo. O hiper é que engorda. Não. O hiper, a pessoa tem um metabolismo mais acelerado porque a glândula produz mais hormônios do que deveria, né? E no hipo, é o contrário, produz menos hormônios, o metabolismo é mais lento. Então, no hipertireoidismo, a pessoa emagrece. No hipo, a pessoa engorda, porque ela tem menos, o metabolismo dela é mais lentificado. Tá? Então, o hipo de hipopótamo engorda. O hiper de hipermercado emagrece. Isso. Só não ir com fome pro hipermercado. Eu sempre confundo isso. Vamos lá. Professora, Oi. uma pergunta. Eu tenho hipotireoidismo, só que eu não sou gorda, não. Não, só um pouquinho só, né, Rê? Deve controlar. Cadê? Quem é? Gente, eu não sou gorda. Você tem o quê? Para de loucura. Mentira, amiga, você é linda. É porque as crianças te consomem. Não, qual que é a questão? Não. Rê, não necessariamente quem tem o hipotireoidismo tem um aumento de peso, né? O aumento de peso, muitas vezes, não é uma coisa assim... a pessoa que tem hipotireoidismo, ela apresenta mais retenção de líquidos, ela apresenta um metabolismo mais lento. Então, o que vai fazer? Ela tem mais tendência e predisposição para engordar. Então, para ganhar peso. Mas não quer dizer que ela tem que obrigatoriamente estar acima do peso. Não necessariamente, mas ela tem mais facilidade, entendeu? Sim. O meu professor, o que desenvolveu muito, foi nódulos. Eu tenho muitos nódulos na tireoide. Exatamente, pode acontecer e é perigoso, tem que fazer controle aí semestral. Vamos continuar, senão não vai dar tempo, gente, vai. Vamos lá. A gente fica até amanhã, Pro. Tá boa. Em relação à mastite, assinale a alternativa incorreta. Então, vocês têm que prestar muita atenção no texto, tá? Nos enunciados. Até é uma prática para vocês poderem treinar aí para concurso. E também para a vida, porque a gente, na enfermagem, a gente tem que sempre prestar muita atenção em tudo que a gente faz. Qualquer erro, a gente pode matar uma pessoa. Então, a gente sempre tem que prestar atenção. Então, aqui no caso, é a alternativa incorreta. Então, o tratamento da mastite é mastectomia total ou parcial? O que vocês acham? Eu acho incorreto. Incorreto. Porque a mastectomia é a retirada da mama, né? Então, aqui, ó, ectomia é retirada total ou parcial. A mastite é o quê? É a inflamação da mama. A mama inflamou, vou tirar ela? Não. A mastectomia é um tratamento para o câncer de mama, certo? Então, essa tá errada. A outra é a inflamação das glândulas mamárias, certo? Certo. Dentre os sinais e sintomas são sinais flogísticos, exudato papilar purulento e retração mamilar. O que são sinais flogísticos? Já ia perguntar sobre isso. Também. Faço a mínima ideia, Pro. É aquele negócio de calor, rubor que a senhora fala, não é? Isso! Então, sinais flogísticos é a presença de sinais flogísticos na mama, pode ser no acesso, pode ser em qualquer lugar. Sinais flogísticos são sinais de inflamação, que é o calor, rubor e dor, tá? Calor... Vermelhidão também? Rubor é a vermelhidão, que é a hiperemia. Calor, rubor e dor, tá bom? Então, calor, rubor e dor são sinais flogísticos, tá bom? Beleza, vamos lá. E esse exudato papilar, Pro, é o quê? Esse exudato é uma secreção, né? É uma secreção que sai ali da mama, né? Do mamilo, exato. E a retração mamilar ali da parte do mamilo, ele começa a ficar meio repuxado, tá certo também. A mastite ocorre devido principalmente à obstrução dos ductos de leite? O que vocês acham? Sim. Sim, aquela foto que eu pus para vocês, lembra? Que eu Sim. na aula? Sim. Esse tipo de inflamação causa dor e desconforto à paciente?
Sim, Mediano. acredito que sim. Com certeza, muita dor, muito desconfortável. Aqui, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes e Hipoglicemia, a hipoglicemia é caracterizada por um nível anormalmente baixo de glicose no sangue. Geralmente abaixo de quanto? 70, Pro. 70. 70. Abaixo de 70, isso mesmo, certinho. O carcinoma de útero, conhecido como câncer de colo de útero, é uma lesão invasiva intrauterina, que é dentro do útero, né? Ocasionada principalmente pelo vírus do HPV, que é o vírus da verruga, né? Que causa verruga. A principal forma de prevenção é a realização anual do Papa Nicolau, que é aquele exame que toda mulher que iniciou vida sexual tem que fazer todo ano, tá? Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta. Então, aqui é a alternativa correta, tá? Então, sobre qual patologia? Carcinoma de útero. Então, o carcinoma é um tumor maligno e que pode ser classificado como invasão direta quando atinge a corrente sanguínea e os vasos linfáticos. Tá certo isso? Não, tá errado, porque é invasão indireta. Isso, perfeito. E a segunda, você respondendo aqui, você já vê que a segunda está errada também, né? Porque é um tumor maligno que pode ser classificado como invasão indireta quando atinge corrente. Corrente, vagina? Tá errado, gente. Quando atinge. Não tem corrente aqui, não. Estranho. Não tem. Apaga. Quando atinge vagina, útero e órgãos vizinhos. Então aqui é direto. Então o tumor é maligno, tá certo. A classificação dele é direto e indireto, tá certo. Só que a invasão direta atinge vagina, útero e órgãos vizinhos. E a invasão indireta é que atinge corrente sanguínea e vasos linfáticos, tá bom? Tá. O único tratamento recomendado para o carcinoma, é a esterectomia parcial ou total? Errado. Não. Errada, né? Errada. Porque a esteré vem de útero, ectomia é retirada. Então, o único tratamento do carcinoma é a retirada parcial ou total? Não, porque existem outros tratamentos, né? Quais? Quais? Hã? Quimioterapia, radioterapia, né? Próximo, dentre os sinais e sintomas apresentados, podemos destacar presença de sangue durante relação sexual, leucorreia de aspecto aquoso fétido e róseo. Sim. Essa é a certa. Essa é a certa. Tá bom? Pro, interessante isso agora, hein? O quê? Eu atendi um paciente hoje que ele falou assim, que a esposa dele tá há 2 anos tentando engravidar, que há 2 anos ela não toma injeção porque tá tentando engravidar. E há algum tempo, assim, ela vem sentindo dores na relação. Tanto que às vezes ela até se curva. Né? Então, precisa Pode observar. ser alguma coisa relacionada a isso? Várias coisas pode causar. Como é que a gente fala em terminologia dor na relação sexual? Dispareunia. Vou escrever aqui para vocês. Ó, tá lá nos comentários. No chat. Dispareunia. Dispareunia é dor na relação sexual, tá? Dispareunia. Várias coisas podem causar a dispareunia. Por exemplo, aí, se a pessoa tiver algum tipo de doença, não necessariamente cisto, mas uma vaginose bacteriana, por exemplo, é uma bactéria que causa a dor na relação sexual, que é a dispareunia, além da leucorreia, né, que é o corrimento de aspecto aí esverdeado. Então, assim, não necessariamente seja câncer, Priscila. Hã? Isso pode ser detectado no Papa? A gente consegue pegar a vaginose bacteriana não no Papa, mas na coleta. Então, quando eu estou coletando Papa, por exemplo, eu consigo visualizar o aspecto ali do corrimento, né, da leucorreia, e ver que é uma vaginose bacteriana. E aí, junta com a clínica da paciente que me conta, eu tô tendo dor na relação, já mata a charada, entendeu? No caso, na relação sexual, não necessariamente causa dor. O foco aqui para o risco de carcinoma de útero é aquela mulher que toda relação sexual ela tem sangramento. Então, sangramento em toda relação sexual não está no período menstrual da mulher,
É um sinal de alerta. E por que essa leucorreia de aspecto aquoso, fético e róseo? Róseo é exatamente por conta desse sangramento, né? E fétido é porque o carcinoma, ele é maligno. Então, ele é como se ele fizesse uma putrefação, ele começasse a apodrecer lá dentro, entendeu? O órgão, entendeu? Por isso que tem esse aspecto aqui, tá? Professora, até outras doenças, né, sexualmente transmissíveis causam dispareunia, né? Sim. Como candidíase também, né? Também, pode causar. Pode, mas a candidíase não necessariamente, cuidado. Não necessariamente. Quem perguntou, Isabel? Isso mesmo. Não a candidíase não necessariamente ela é uma doença sexualmente transmissível, né? Que aí você tá lá, de repente, eu não sei se é casada, tá? Mas eu tô citando um exemplo aqui de uma mulher. Você atende uma mulher e ela é casada e ela está com candidíase. E ela acha que candidíase é uma doença sexualmente transmissível, ela fala, pronto, meu marido me traiu. E não necessariamente. A candidíase é uma doença que muitas vezes abaixa a imunidade da mulher e ela apresenta lá a candidíase, tá? Então, e causa realmente a dor na relação sexual aí, mas não é necessariamente uma DST. No entanto, se a mulher tiver candidíase e tiver relação sexual com o marido, ele pode apresentar candidíase, né, do contato com ela, mas não necessariamente é só, vamos supor, a candidíase é uma DST. Não, porque a mulher pode nem ter relação sexual com ninguém e ter a candidíase. É por causa da flora, né, professora? Do pH, né? Como você lava a calcinha, se ficar muito tempo abafado. Então, a gente tem umas bactérias que faz bem pra gente lá na mucosa vaginal. E que se você abafar ela, ou dependendo da higiene, começa a ter muita quantidade começa a produzir aí a candidíase. Isso. Ai, desculpa, Saúde. gente. É AD. Saúde. Não é Covid, hein? É rinite. Então, vamos lá. Não tem problema, não. Vamos lá. O tratamento do portador de diabetes. É lactobacilos. O tratamento do portador de diabetes com insulina injetável via subcutânea é indicado nos seguintes casos. Então, para pessoas com... É aquilo que nós estávamos conversando no começo da aula, tá? Para pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2, em situações especiais, como cirurgias e infecções graves, e quando o controle glicêmico não está sendo possível através dos hipoglicemiantes ou antiglicemiantes orais. Certo? Está correto. Sim. É o que a gente falou no começo, né? Certo. A insulina regular é de ação rápida. Permanece no organismo cerca de 6 a 8 horas. Tá certo? Verdadeiro. Certo. A insulina NPH é de ação lenta ou prolongada. Começa a agir em 1h30, né, 90 minutos, após a aplicação, e atinge seu efeito máximo entre 4 e 12 horas. Permanece no organismo por aproximadamente 24 horas, tá certo? Certo. Então, ó, um detalhe aqui, ó, pra vocês. Cadê meu mouse? Aqui, ó. A insulina regular, ela é de ação rápida, ela faz o efeito ali na hora, certo? E a NPH, ela é de ação lenta, começa a agir 1h30. Então, se a pessoa está com uma glicemia, a pessoa faz uso de insulina NPH e está com uma glicemia alta, ela pode tomar, ela deve tomar a insulina regular para corrigir, porque a NPH só vai fazer efeito 1h30 depois, certo? Juntamente com a alimentação adequada, os exercícios físicos representam um dos fatores que mais exercem influência na diminuição dos níveis de glicose no sangue. O que torna possível a redução da necessidade de insulina, tá certo? Certo. Certíssimo, né? Que é o que eu falei também. Orientar o paciente a controlar o estresse com atividades que lhe causem prazer, pois o estresse pode alterar seus níveis glicêmicos, certinho? Certo. Perfeito, vamos lá. Tudo certo, então. Tudo certo. Então, a resposta certa é a última, né? Isso. Vamos lá. Isso. Sobre a orquite. O que é orquite, gente? É um processo inflamatório na bolsa escrotal. Muito bem, né? É isso aí. Então, aqui, ó, it é inflamação. Tudo que termina em it é inflamação. Orc é escroto, tá? It é a inflamação na bolsa escrotal. Então, a primeira tá certa. Essa já é a correta. Essa já é a correta, mas a gente sempre tem que terminar de ler. Enfermagem é assim, a gente nunca confia em ninguém, nem na gente mesmo. Peraí, eu acho que essa é certa. Mas eu vou ler as outras por via das dúvidas, entendeu? Então, vamos lá. Dentre os sintomas apresentados, podemos destacar
algia em região inguinal, que é dor, edema em escroto, que é inchaço, presença de pus na urina e febre. Verdadeiro? Tá certo? Verdadeiro. Pode acontecer. É um processo inflamatório no epidídimo? Não. Epidídimo é epididimite, não é? Sim. Que é o it aqui no final. Então não é essa, tá errado. Então essa e essa dá certo. Opa, mas tem duas alternativas certas? Não tem risco de atingir a próstata? Tem sim. A orquite, tanto a orquite como a epididimite pode atingir a próstata, tá? Aqui, as duas primeiras alternativas estão corretas. Então essa aqui é a resposta certa, tá bom? A seringa. Ok. Ok? Vamos lá, próxima. São orientações educacionais básicas que devem ser informadas para o cuidado dos pés do paciente diabético, exceto. Alguém me mandou uma mensagem assim, professora, mas eu já li. Foi a Dani, né? A Dani tá aí? Deixa eu ver a carinha dela. Cadê a Dani Júlia? Dani Júlia? Dani, acho que é Dani Júlia, tá aí? Não? A Dani, eu acho que me perguntou dessa questão. Vamos lá. Então, ela falou, eu li, ela não conseguiu achar qual era a alternativa, né? Então, são orientações educacionais. Orientação educacional é o que a enfermagem faz. A enfermagem orienta, educa, ensina o tempo todo, tá, gente? Então, já vamos se acostumando. Então, qual o cuidado para o pé do paciente diabético que tem risco aí de neuropatia, perda de sensibilidade e lesão, ferida e até amputação do pé? O que a gente vai falar para ele? Para ele cortar as calosidades do pé e lixar depois? Não. Não pode machucar. Não pode. Não pode cortar de jeito nenhum. A gente vai falar para esse paciente hidratar os pés. Pode lixar os pés? Não. Então, ele até pode lixar os pés, mas ele não pode cortar os calos. Lixar não tem problema, mas cortar os calos não. Mas melhor do que lixar é hidratar. Hidratar bem o pé. Segundo, examinar os pés diariamente? Sim. Lembrando que ele tem perca de sensibilidade. Se ele tiver uma ferida, ele não vai sentir. Então, a gente tem que olhar, pedir para ele olhar na sola do pé todos os dias para verificar se não tem alguma ferida ali entre os dedos, para poder cuidar do comecinho. Porque às vezes o paciente vai perceber que tem uma ferida no pé, depois já está quase no osso, entendeu? Tem uma paciente que estava assim, ela está com uma ferida bem grande perto do calcanhar. E ela só descobriu porque teve uma vez que ela começou a sentir coçar e quando foi ver, estava cheio de bichinho. Misericórdia. Pois professora. E ela não quer tomar remédio para diabetes de jeito nenhum. Idosa já. Diga. Por que a pessoa não sente? A Dani Júlia aí. Você achou a questão aquela hora, o excesso? Fala. Quem estava falando comigo? Eu, Isabelle. Fala. Então, eu queria saber por que a pessoa ela perde essa sensibilidade no pé. Porque a diabetes, o excesso de glicose no organismo, as taxas de glicose muito altas no organismo, por muito tempo, ela atinge os nervos periféricos e a pessoa perde a sensibilidade. Ela destrói. Assim como ela destrói os nervos da retina, causa lá a retinopatia diabética, que às vezes a pessoa perde até a visão. Às vezes não, na maioria dos casos a pessoa chega a perder a visão. Ela também causa a destruição dos nervos periféricos e a pessoa perde a sensibilidade. E aí a pessoa não tem dor, não percebe a ferida, quando vê já é tarde demais, entendeu? Ah, sim, entendi. Vamos lá. Onde a gente estava? Cortar as unhas. Terceira, Cortar as unhas de forma reta, lixando os cantos, certo? Sim. Sim, né? Para não encravar. Lavar os pés com água morna e sabão neutro, secando bem, isso é muito importante, principalmente entre os dedos, tá certíssimo. Usar sapatos confortáveis, de preferência fechados, de couro macio e, se possível, com meias de lã ou algodão sem elástico. Então, qual que é a resposta aí, que é o exceto aí, a resposta que está errada? Primeira, né? Vamos lá, o próximo. Câncer de próstata é um tumor que afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga, e envolve a uretra. Eu deixei, acho que, uma foto para vocês, não deixei? Eu acho que no vídeo eu mostrei uma foto lá onde ela tá, né? Mostrou. O câncer de próstata é um tumor que afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, ou seja, ela fica em volta da uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis.
Sobre essa patologia, o câncer de próstata, qual é a alternativa incorreta? O câncer de próstata pode causar oclusão da uretra? Pode. Nossa, incorreta com 3R, misericórdia. Pode causar oclusão da uretra? Pode. Nossa. É uma patologia que afeta principalmente homens? Sim. Como Somente assim? os homens. É somente Só Só homem, principalmente homem, só homem. Então, essa é incorreta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o português. Por que eu faço isso? É pegadinha? Não, é proposital para testar o nível de atenção de vocês. A enfermagem tem que ter atenção. E vocês têm que Igual aprender incorreta isso. com 3R. Exatamente. E vocês têm que aprender isso, porque na prática, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão conferir várias vezes, entendeu? Para não cometer erros, principalmente medicação. Vamos lá. Dentre os sintomas, podemos destacar os sintomas do câncer de próstata: ardência, dificuldade miccional e presença de sangue na urina? Sim. Tá certo. Sim. Dessa patologia, o paciente pode sentir necessidade miccional mais vezes durante o dia ou a noite? Sim. E somente as 3 primeiras estão corretas? Não. É uma patologia que afeta principalmente homens. Essa está incorreta, não é? Só a B. Tem um erro nessa Não, questão. só a B está incorreta. Tem um erro A nessa primeira, a questão. terceira, a Mas quarta essa está questão, correta. professora, essa questão eu fiquei bastante na dúvida, porque eu li e não via nada de errado. Aí depois, falando... Isso afeta homem e mulher. Porque você não prestou atenção no principalmente como eu, tá vendo? Então lá, deixa eu falar para vocês. Vocês estão vendo aqui? É uma patologia que afeta principalmente os homens. Tá errado, porque não é principalmente os homens, é somente os homens. É só Porém, os homens. essa última questão aqui, somente as 3 primeiras alternativas estão corretas, certo. também está errada. Porque as 3 primeiras alternativas estão erradas. Então, essa resposta tem 2 alternativas certas. Então, quem respondeu que é uma patologia que afeta principalmente os homens está certo. E quem respondeu que é a alternativa que está errada, que a gente está procurando, né? Então, essa aqui está errada. Isso. Então, quem respondeu essa acertou. E essa também está errada. Então, quem respondeu essa também eu vou considerar certo, tá? Porque aqui foi uma falha. Eu tinha que ter colocado aqui. Somente a segunda alternativa está... sei lá, não deveria ter essa alternativa aqui, tá bom? Então, ficou com 2 alternativas incorretas. Então, no caso dessa questão, eu vou considerar tanto essa quanto essa. Na verdade, vocês só conseguem assinalar uma, mas a principal é essa aqui, ó. Mas essa também tá errada, entenderam? Entendemos. Vamos lá. Tá. Próximo, a cetoacidose diabética. Isso aqui, gente, é gravíssimo, viu? Eu fiz questão de colocar essa questão aqui porque eu queria discutir ela com vocês. A cetoacidose diabética é uma complicação grave de descompensação diabética que se caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose na sanguínea, que é glicemia acima de 300 mg por decilitro, e de um modo geral ela é decorrente da insuficiência da insulina ou de sua suspensão. Em relação aos... Aqui acho que é essa palavra, né? Eu acho que é supressão. Que ela não produz a insulina. O pâncreas não produz a insulina. Que é o caso que alguém falou aí de criança, né? Acho que é a Priscila. Criança que tem diabetes. Então, na criança, ela não tem a produção da insulina. É deficiente. Então, o risco dela ter a cetoacidose diabética é muito grande porque os pais, os familiares, demoram a perceber que essa criança tem a diabetes. Então, quando vai perceber, essa glicemia já está altíssima. E essa criança já está em cetoacidose. Isso aqui pode levar ao coma, tá? E pode até morrer por isso. Em relação aos sinais e sintomas que o paciente pode apresentar, então isso é importantíssimo vocês conseguirem detectar, tanto para familiares de vocês, até para alguma criança que chegar para atendimento na unidade, que os pais referem que a criança apresenta essas queixas, né? Para vocês poderem sinalizar, de repente, aí, a gente pode discutir o caso com o médico, né? Sinalizar para ele, olha, doutor, a criança não tem história na família de diabetes, mas ela está apresentando isso. Será que ela, né? Posso fazer uma glicemia capilar para ver quanto tá? Né? Ele vai pedir exames de sangue e vai investigar. A gente pode discutir, conversar, tá bom? Indicando um sinal de alerta para essa complicação. Então, uma coisa que a gente não pode fazer, deixa eu até voltar aqui que eu quero, já que eu falei que a gente pode discutir e conversar com o médico, é assim, gente, toda e qualquer discussão tem que ser baseado no respeito, tá?
Vocês que vão trabalhar aí, nós, né, trabalhamos com médicos, com enfermeiros, com fisioterapeutas, nutricionistas, uma equipe multidisciplinar, que são todos, assim como nós, competentes. Então, toda e qualquer discussão que a gente for fazer de qualquer caso, a gente nunca pode chegar para discutir uma situação colocando em xeque a conduta da outra pessoa, tá bom? Então, sempre a gente tem que ter muito respeito e cuidado com a forma que a gente vai falar, né? Para a gente poder dialogar e chegar a um senso comum que seja o melhor para o paciente, tá bom? Porque existe a questão também, muitas vezes, que o profissional médico, às vezes, dependendo da forma como você vai falar com ele, você não se expressa muito bem, ou você parece que está querendo dizer a ele o que ele tem que fazer, e que fica uma situação desagradável aí dentro da equipe. A gente tem que tomar muito cuidado aí com a forma como a gente se coloca, tá bom? Então, vamos lá. Então, indicando, em relação aos sinais e sintomas que o paciente pode apresentar, indicando um sinal de alerta para essa complicação, a gente tem poliúria, que é o quê? Hálito cetônico. Não, poliúria é o aumento da frequência urinária. Tudo que vem úria é de urina. Poli é muito. Então, poliúria é aumento na frequência urinária. E hálito cetônico, né? Sabe a acetona? O que é isso? Sabe a acetona que a gente tira esmalte? O hálito fica com cheiro de acetona. Então, o paciente apresentando esse hálito cetônico com esse aumento na frequência urinária é um sinal de alerta. Certo? Polidipsia, o que é isso? Sede. Sede, né? Então a pessoa sente muita sede e tem desidratação, né? Também. Aumento na frequência urinária, hálito cetônico, muita sede, desidratação, rubor facial, sonolência, náusea e êmese são os sinais de alerta da complicação de cetoacidose diabética, tá? Ou seja, todas as alternativas estão corretas. Essa questão foi proposital. Eu quis deixar bem claro para vocês os sintomas que são sinais de alerta de cetoacidose, tá bom? Certo. Tá bom. Pro, eu gostaria só de tirar uma dúvida. Claro. Só voltando um pouquinho na pergunta 2, que fala sobre a hipotireoidismo, né? Eu não coloquei como todas estavam corretas, porque na alternativa 2 estava assim, no finalzinho está escrito assim, porém, em faixa etária menor dos 30 aos 40 anos. E não é, porém, em faixa etária maior dos 30 aos 40 anos? Não, porque aí a colocação é assim, ó. O hipotireoidismo, ele está fazendo um comparativo, né? Então, ele está falando assim, o hipotireoidismo, ele pode acontecer em todas as idades, com maior frequência em mulheres de 40 a 60 anos. No hipertireoidismo, a incidência é maior em mulheres também. A incidência é maior em mulheres também, porém, em faixa etária menor. A faixa etária do hipotireoidismo é de 40 a 60 anos. Já a faixa etária do hiper é menor, é de 30 a 40, entendeu? Eu pensei que era maior. Obrigada, Pro. Imagina, mas eu entendi o que você entendeu. Mas o que eu quis dizer é isso, entendeu? Eita! Brigadão, viu, Pro? Nada, meu amor. Mais dúvidas? A revisão basicamente foi feita, né? Do que vocês precisavam estudar para a prova. Essa discussão que eu estou fazendo com vocês, eu acho muito importante, porque é para fixar todo o conteúdo que a gente viu na disciplina durante todo esse período, tá? Obrigada, viu, Pro? Deus abençoe. Amém, Rô. Obrigada a você. Obrigada a vocês, tá? Gostaram? Obrigada, professora. Gostamos. Foi produtivo? Sim, foi bem melhor. Ótimo. Eu acho que foi bem melhor também. Gostei. Tirar as dúvidas por aqui é bem mais fácil. É porque assim, bem melhor pra gente entender. Né? Gente, muito obrigada. Tá bom, obrigada. Bom descanso para vocês Obrigada, e até amanhã.